Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Iniciar mais um dia na presença do Eterno, glorificar a Ele pela bondade e pelas misericórdias dEle em nossas vidas, louvar ao Senhor por mais um dia que se inicia, amém? Consagrando ao Senhor, entregando a Ele tudo que é nosso, pedindo ao Senhor que venha tomar a direção de tudo em nome de Jesus, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã de hoje, tem palavra de Deus para a tua vida, amém? Para te direcionar, te dar força, te dar graça, em nome de Jesus. Tem uma palavra muito forte do coração de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. A palavra do Senhor está no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 17, o versículo de número 1, tem como título essa mensagem. E quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu senti algo assim muito forte de Deus. Fala sobre os profetas emocionados. Então, vamos ser ministrados pelo Espírito Santo nesse dia de hoje, dentro dessa palavra, onde o Senhor fala dos profetas emocionados, ou da emoção dos profetas. Amém? Vamos falar um pouquinho a respeito do profeta Natan. Amém, queridos? Glória a Jesus. 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 1, até o verso de número 4, diz assim: Davi deseja edificar o templo. Sucedeu, pois, que morando Davi já em casa, disse Davi ao profeta Natan: Eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então, olha o que diz aqui. Então Natan disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natan, dizendo: Vai e diz a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar. E aí, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu comecei a entender o que o Senhor estava falando, né? Tirei um período ali com Deus, falando com o Senhor, perguntando ao Senhor qual a direção dele, o que ele tinha preparado para a palavra. E o Senhor falou de profetas emocionados. O profeta Natan, ele chega para Davi, né? Na verdade, Davi chega para ele e fala assim: Olha, Natan, eu tô com um desejo muito grande no meu coração. E o desejo do meu coração é de edificar uma casa, um templo para Deus. É edificar um lugar para Deus estar, não mais na tenda lá construída por Moisés, tabernáculo. Eu quero construir um templo maravilhoso. Então a intenção do coração de Davi era das melhores, era muito boa. E Natan conhecia muito bem Davi. O profeta Natan conhecia Davi muito bem. Então entrou a intimidade de Natan com Davi, entrou o convívio que ele tinha, a emoção ali começou a falar mais alto naquele momento, e ali, sem consultar a Deus, o profeta Natan vai até Davi e fala: faça, olha, Davi, faça, tudo que tiver no teu coração, faça. Por quê? Isso é muito grave, gente. Deus é contigo. Como assim? Como assim Deus é contigo? Natan não consultou a Deus. Eu imagino Deus ali, na sua soberania, grandeza, poder, cruzou os braços e falou assim: peraí, ele não me perguntou alguma coisa. Ele simplesmente está falando do que ele acha. Ele simplesmente está falando na emoção dele, porque a causa realmente era muito boa. Tanto é que quando Deus responde, né? Deus fala que ele aceita o templo, mas não pelas mãos de Davi. Sim, pelas mãos de Salomão, o filho de Davi.
E ali, à noite, o profeta vai falar com Deus. E quando o profeta vai falar com Deus, conversar com Deus no seu íntimo, ali no seu momento particular com o Senhor, diz a palavra aqui, olha aqui, vou botar os óculos, não enxergo nada. Tirei porque está refletindo a luz e aí não dá para enxergar direito. Diz assim, mas, o verso de número 3, 1 Crônicas 17, 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio ao profeta Natã, dizendo: vai, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. E é isso aqui que ficou ali, ó, martelando na minha cabeça sobre a emoção dos profetas. Aí é que é a hora de ver a fidelidade do profeta. Se o profeta é de Deus ou se o profeta não é de Deus. Sabe por quê? Profeta não se importa com o que as outras pessoas vão pensar ao seu respeito. O verdadeiro profeta, ele não está muito preocupado com o que alguém vai pensar ao respeito dele. Então Deus pega e fala para Natã o seguinte: volte lá, Natã, volte lá. Você não falou para Davi que eu estou com ele para fazer uma casa, para eu morar? Eu não falei nada. Eu não disse nada para você. Não foi você que disse, Natã? Então você mesmo volte lá, Davi, e diga para Davi que ele não vai construir uma casa para eu morar. E Natã foi. O profeta Natã foi até Davi e falou, né? E o desenrolado de Deus foi mais profundo, né? Falou que não era ele, falou o motivo que não seria ele e disse quem seria, que seria Salomão, seu filho. Então, o profeta de verdade não se preocupa com o que os outros vão pensar ao seu respeito. Ele se preocupa com o que o Todo-Poderoso pensa ao seu respeito. Ele não está, sabe, muito preocupado com essas coisas. Agora eu quero falar dessa geração de profeta, desse século que nós vivemos. É uma geração de profeta que só está na leva do eis que Deus mandou dizer. Então, fala e fica ali naquela, esperando acontecer o que ele falou que Deus mandou dizer, sem muitas das vezes nem ter consultado o Senhor. E qual é o perigo dos profetas emocionados? Desses profetas emocionados? Isso é muito perigoso. Quantas pessoas têm se afastado do evangelho de Jesus Cristo, do evangelho da graça, por causa dos profetas emocionados? Por causa das profecias de alguns profetas emocionados. Eu não estou aqui pregando contra a profecia. Eu sou profeta. Eu amo ouvir a voz de Deus. Eu amo quando Deus revela algo e me impulsiona, me direciona a falar. Mas da mesma forma que Deus fala, olha, Geilza, vá lá e fale, e depois Deus fala assim, agora vá lá e diga ao contrário do que você falou e que eu mandei você falar, eu iria da mesma forma que o profeta Natã foi. Então, estou muito preocupada. Se a pessoa ia falar assim, mas espera aí, você veio aqui, pregou e falou que era para fazer assim, assim, que Deus falou, e agora você está falando já ao inverso? Sim, Deus faz isso. Mas o que eu estou falando aqui, o que eu estou ministrando aqui, o que o Espírito de Deus me inspirou a falar com você, é você tomar cuidado com esses profetas que falam e quer que aconteça porque foi ele que falou e acabou. Cuidado, porque Lúcifer tem atuado muito nas emoções de alguns profetas. E muitas pessoas têm abandonado a fé por causa desses profetas emocionados. Profetas que não consultam a Deus. Profetas que profetizam pelo grau de intimidade que tem com a pessoa. Profetas que profetizam porque ouviu algo, porque vê a bondade da pessoa, né? No caso aqui, como Natã fez,
Davi é um homem segundo o coração de Deus, Davi é uma pessoa boa, Davi é servo, Davi é rei, Davi é submisso. Se ele quer fazer um templo, o que eu vou dizer? Vai, porque Deus é contigo. Mas ele não tinha consultado a Deus. Ele não tinha perguntado para Deus: Senhor, o rei Davi está querendo construir um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor habitar. O Senhor se agrada dessa casa? O Senhor quer morar nessa casa? Essa casa vai ser feita pelas mãos dele? Não, ele agiu na emoção dele. Ele agiu no calor do momento. Cuidado com o calor das emoções. Então, bastante cuidado com o mover do momento, né? E tem muitos profetas que falam besteira. E aí falou. E aí depois vem Deus e fala: mas eu não falei. Eu não mandei você falar. Eu quero que você volte lá e diga para aquela pessoa que você profetizou em meu nome e disse que eu estou com ela, ou que eu vou fazer, ou vou acontecer. Diga que eu não falei. Aí é que você vê se é profeta de Deus ou não. Porque o profeta de Deus, ele não se preocupa em voltar lá e falar assim: olha, Maria, sabe aquele dia que eu profetizei na sua vida a respeito disso? Mandei dizer que Deus mandou dizer? Não foi bem Deus naquele dia, não. Aquele dia eu falei porque eu estava movido, mas hoje Deus está falando assim. E ao contrário. É claro que aquele profeta, né, que profetizou na vida da Maria, digamos assim, ele vai ter a sua honra profética meio que duvidada por algum tempo. Então ele vai colocar na balança: eu falo e fico mal para Maria, né? Ou eu fico bem com Deus, ou eu não falo, fico bem com a Maria e fico mal com Deus. Então, a emoção dos profetas tem atrapalhado bastante o trabalhar de Deus. Quantas pessoas têm profetizado coisas aí dizendo que Deus falou que vai acontecer e que tem que acontecer e que mais não sei o quê, e não acontece, não foi Deus, agiu pelo momento, pelos acontecimentos que está acontecendo nos nossos dias. E aí depois fica: olha, eu vou falar de mim. Eu não vejo nenhum problema de Deus falar comigo e eu falar, e depois Deus falar em cima da mesma coisa, falar assim: volte lá e fale. Eu não estou muito preocupada se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai acreditar, se você não vai acreditar. Eu não estou muito preocupada, porque o profeta que é profeta, ele está preocupado em agradar a Deus. Ele não está preocupado em arrastar uma multidão. Ele está preocupado em agradar o coração de Deus. Deixa eu falar de um outro profeta aqui, guiado pelo Senhor. Não estou dizendo que Natan não foi guiado. Natan foi um profeta muito guiado pelo Senhor. Ele voltou e ele falou: Deus disse que não vai ser você. E Davi pode ter questionado: mas tu não falou, Natan, que eu poderia ir, que Deus era comigo? Sim, mas nesse negócio aí Deus não está contigo mais não. Eu falei porque eu achei, né? Eu achei que Deus estava por ser você, Davi. E ali ele falou. Outro profeta que falou algo que Deus mandou e não se preocupou quando Deus mandou ele voltar atrás e falar o contrário do que ele falou. Profeta Isaías, quando ele foi falar com Ezequias. Profeta Isaías, da doença de Ezequias, lembra? Olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Foi babada ali na porrada. E aí pronto, o profeta profetizou: vai morrer, não vai viver. E aí ele sai, depois que ele entrega a profecia. E aí, queridos, quando ele vai saindo, antes dele sair do pátio, do palácio, Deus fala: volte lá e diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele e não vai morrer mais não. Vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Ezequias poderia questionar o profeta: peraí, você não falou que eu vou morrer? E agora, imediatamente, em cima da profecia da morte, já vem da vida? Não.
ele não questionou, ele recebeu, porque o profeta, ele é flexível. Profeta é flexível. Profeta fala e volta atrás. Profeta de Deus fala e volta atrás. O profeta que fala e tem que ser dito e acabou, porque foi ele que falou, porque eu falei, então, não é assim não. Profeta não é o que o profeta quer, é o que Deus quer. Esse negócio, eu sou profeta, fui eu que falei, tem que acontecer. Peraí, você não é Deus não, meu filho. Põe uma coisa na tua cabeça, quem manda na tua vida é o Senhor. Você é servo do Deus Altíssimo, nós somos servo do Deus Altíssimo. Se você profetizou que a pessoa vai casar, sabe? E Deus falou assim, olha, vai, mas no meio do caminho Deus falou, não vai casar não, volte lá, peraí, não vai casar mais não, peraí, não vai casar mais não, minha irmã. Sossega o faixa aí, porque Deus vai adiar o negócio, não é agora não. Ah, porque fui eu que falei, tem que acontecer. Quem disse pra você que é assim? Lembra de Jonas? Profeta Jonas. Cheio de emoção, de orgulho de profeta. Esse negócio aí é muito sério. Essa geração está empesteada disso agora. De profetas emocionados. É uns profetas que são o sangue de Jesus. Porque foi eu que falei. Porque foi a profetisa de não sei das quantas que falou e tem que acontecer. Não. O único que fala e a terra abala tem que acontecer é Yeshua, Hamashia, é Jesus. Se Deus falar para mim 70, 80, 1 milhão de vezes, olha, diga para fulano que vai acontecer assim, eu vou dizer. E depois Deus fala assim, não vai acontecer mais assim não, diga, vai lá, volte, diga o contrário. Eu vou dizer de novo a mesma coisa, e ao contrário, e ao inverso. Eu vou falar porque eu tô aqui para obedecer a voz do Senhor. Eu não tô preocupado se você acredita, se você não acredita, se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você não concorda. Porque profeta de Deus, ele não se preocupa com a sua reputação. Ele se preocupa com o grau da unção de Deus na vida dele e como o Senhor, vai olhar para ele. Isaías voltou, falou com Ezequias. Vai morrer não. E Ezequias acreditou. Jonas foi para Nínive e pregou contra o pecado dos ninivitas. Vai, Deus vai destruir, vai fazer, vai acontecer, não sei o quê. Se mandou. E aí depois Deus falou assim, não vou não. Não vou destruir não, porque o coração deles se arrependeram, mudou. O que o profeta fez? Deitou debaixo de uma baboeira lá e ficou revoltado. Quantos profetas revoltadinhos? Não, mas eu profetizei e foi eu que profetizei, não sei o quê. Quem é você, criatura? Para dizer porque foi eu. Quando você se enche de si mesmo, porque foi você que profetizou e Deus tem por obrigação de fazer, você está quebrado. Você está arrebentado. Você está procurando a morte. Profeta de Deus não se manda. Profeta de Deus faz o que Deus mandou e acabou. Então você, meu irmão, que recebeu profecia, tem recebido profecia, e o profeta quer que aconteça o que ele profetizou, seja bom, seja mal, cuidado com esses profetas aí, viu? Esse profeta emocionado. Cuidado, porque o Deus que eu conheço é o Deus que me usa para falar. E é o Deus que me usa para desfazer o que eu falei, mediante o que Ele quer. É Ele que quer. Eu não vou ter que explicar nada. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu queria uma explicação. Mas pergunta para Deus. Eu não tenho que explicar nada, não. Eu tô aqui só para cumprir a vontade dele. Foi ele que mandou. Eu vou fazer. Eu não tenho que fazer as coisas como eu acho que tem que ser feito, porque fui eu que falei, porque... Cuidado com a emoção dos profetas. Tem muitos profetas emocionados. Profetas emocionados, guiados pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E aonde é que Satanás se anda? Nas emoções. Nas emoções. Satanás tem se andado dentro das igrejas através dos sentimentos e das emoções de muitos profetas. E muitos profetas têm profetizado na carne, sem Deus ter mandado coisa alguma, e tem destruído muitos, e Deus tem pegado esse mesmo profeta da emoção e tem falado para ele, volte lá e desfaça aquilo que você falou, porque eu não te mandei falar nada.
E aí o profeta está preocupado com a sua reputação e não vai voltar atrás e não fala o que Deus mandou, e muitos têm perecido. E ai dos profetas emocionados, ai daqueles que agem nas emoções. Natan não era esse homem. Glória a Deus. Natan não era esse homem. Natan não era esse homem. Natan falou, né? Deus, vai, Davi. Vai. Tudo que está no teu coração faz, porque Deus é contigo. E Deus, peraí, meu filho. Como assim? De onde você tirou essa história que eu tô nesse negócio? E Deus vai lá e se manifesta naquela noite e brada na terra e fala: volte você lá e diga para Davi, meu servo, que eu não quero essa casa, que ele vai levantar. Ele não, eu quero a casa, mas não é pelas mãos dele. E o profeta, que é profeta, ele obedece à voz do Senhor. Você é profeta de Deus? Profetiza do Senhor? Pois volte lá. Volte lá. O Senhor manda te dizer, volte lá. Volte e diga tudo o que o Senhor te mandou dizer. Seja bom ou seja mal. Não é para fazer média. Não é para arrumar um lugar para você estar, ser venerado e honrado. Profeta não tem que ser assim. Eu tenho que fazer porque, né? Senão eu vou perder o meu espaço. Que espaço? Tire da sua cabeça. O espaço é de Deus, o lugar é de Deus, o recinto é de Deus, o ambiente é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A honra, a glória, o poder, a majestade pertence a um só, Jesus, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você é servo, nós somos servo, eu sou serva. E quantas das vezes o Senhor me mandar dizer algo e eu dizer, e ele mandar, diga agora o contrário do que você falou, e Deus permitir, ele fazer com que eu volte atrás no que eu falei, e a pessoa questionar, eu vou dizer, foi Deus que falou, eu vou falar o que Deus falou, eu vou dizer o que Deus mandou, eu vou agir como Deus mandou, não é como eu quero. Então você não tenha medo, não se preocupe, tanto com Davi como com Ezequias, os dois profetas não teve problema. Se você profetiza por intermédio de Deus, você não vai ter problema com as pessoas. Você não vai ter problema com nada, você só tem que falar. E Deus vai agir em seu favor. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus mandou. Foi Deus que mandou. Quem me conhece sabe disso. Mas se Deus mandou, a gente obedece. A gente vai fazer aquilo que Ele mandou. Qual o objetivo de tudo isso? Deus está falando com você. Deus quer falar com você através de minha vida. Foi Ele que mandou, eu vou ter que obedecer. Eu vou ter que criar um momento, um ambiente. Eu preciso me adaptar ao que o Senhor está preparando para a sua vida através da minha vida. Então, eu vou fazer. O profeta que é profeta, ele obedece. Olha para os profetas que veio antes de vós. Eram obedientes ao Senhor. Olha para o profeta Isaías, Ezequias, Daniel. Eles não tinham medo de nada. Eles não preocupavam-se com a sua reputação, com que as pessoas... Lembra do profeta Oséias, Abacuque? O que aqueles homens tiveram que fazer? Um profeta andou pelado para obedecer à voz de Deus. O outro andou com o cinto amarrado para obedecer à voz de Deus. Foi jogado em cova. Nossa, queridos, profeta não questiona, profeta profetiza e profeta obedece. Profeta não profetiza na emoção, profeta profetiza, sabe, na revelação de Deus. Profeta que é profeta obedece à voz do Senhor. Profeta não guarda mágoa.
Profeta que é profeta não guarda mágoa. Profeta não diz, eu não volto mais lá. Profeta não liga se ele foi envergonhado. Profeta é servo do Senhor. Bota isso na sua cabeça. Não é você que tem que aparecer, é o Senhor através de você. É o Senhor através de você, não é você a figura primordial. É Jesus em você. Não é você, é Jesus em você. Não tenha medo. Cumpra o que o Senhor estabeleceu para a sua vida nesse tempo. Amém? Cuidado com as emoções dos profetas nesses dias. Tem muitos profetas emocionados nesses dias. Tome cuidado. Amém, querido? Tome bastante cuidado. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Sejam guiados pelo Senhor. E quando alguém vir profetizar na sua vida, você que está recebendo a profecia, pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, essa profecia é uma profecia da emoção, da carne? Por mais que ela seja boa, Senhor, eu quero a verdade do Senhor na minha vida. Usa esse mesmo profeta para confirmar. Seja para trazer a confirmação do que ele falou, ou para trazer a resposta de que não é o que ele mesmo falou. Eu quero ouvir da boca dele, Senhor, o Senhor falando. E Deus vai fazer. Amém? Que Deus possa, nesse dia de hoje, mudar o curso da sua vida, o rumo da sua vida. Que Deus possa te dar direção, que Deus possa te instruir em tudo que você for fazer. Mas você é profeta, profetiza do Senhor. Peça ao Senhor todos os dias discernimento. Se Ele mandar você voltar atrás, volte. Não se preocupe com nada. O mesmo Deus que te mandou você ir é o mesmo Deus que te manda voltar. E Ele continua sendo Deus, soberano e Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Que essa quarta-feira seja a melhor quarta-feira da sua vida. Que Deus possa te abençoar, te proteger, te iluminar, te encher de graça, poder e unção. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, poderosamente. Seja cheio de Deus, seja guiado por Deus, não pelas suas emoções. Seja guiado por Deus. Que as profecias que fluírem da sua boca, sejam todas elas vindo do trono da glória de Deus, em nome de Jesus. E você que foi vítima de profecias enganosas, em nome de Jesus, que Deus use o mesmo profeta para vir trazer sobre ti a resposta de que não era. Para Deus honrar o profeta e a profecia, em nome de Jesus. Que o Senhor mude o curso. Você que saiu da presença de Deus por causa de profecias enganosas, volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Em nome de Jesus, é tempo de você voltar. E você que é profeta orgulhoso, é tempo de você quebrar esse orgulho e voltar para Jesus. Muitos têm profetizado no orgulho e não está mais no Senhor. Volte para Jesus. Volte para Jesus. É forte. Volte para Jesus. Muitos estão profetizando, mas não é Deus que está mandando. Volte para Jesus. Senão você vai morrer, profeta. Profetas que profetizam sem Deus ter mandado é comido pelo leão. Cuidado com o leão. Cuidado com Yeshua HaMashiach, Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, de amor, de graça, de misericórdia. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu oro nesse momento, Pai, por cada pessoa, Senhor, que ouviu essa palavra. Cada profeta profetiza do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre eles. Que esse dia seja pleno, cheio da graça, do poder, da unção. Em nome de Jesus, Pai. Deus, eu oro nesse momento, Pai, pedindo ao Senhor que toda emoção, Senhor, que tem guiado, Senhor, as pessoas, Pai, não o Espírito, Senhor, que a emoção seja controlada pelo Espírito, Senhor. Que o Teu Santo Espírito tome a direção de todas as coisas, que a graça do Senhor se estabeleça sobre a vida deles, Pai. Que haja poder, graça e unção. Que o coração dessas pessoas volte para o Senhor, Deus. E que essas pessoas, Pai, que estão, meu Deus amado, com seu coração turbado, com sua mente turbada, por causa de algumas profecias emocionadas que elas receberam, Senhor. Que elas possam, Senhor, entender, Pai, que o homem falha, que profetas erram. Existem muitos profetas errando aí, Senhor.
e que eles possam entender, Pai, que se deu errado é porque não era do Senhor, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores, Pai. Senhor, no nome de Jesus, meu Deus, traz esclarecimento e alinhamento nesse dia de hoje. Eu oro abençoando todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Curte aí, compartilha com outras vidas, com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas por essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado. Shalom.